Olá, sétimo ano. Estamos aqui nós mais uma vez para corrigir o exercício desta feita agora, caderno de atividade. Então, pegue o caderno de atividade de vocês e mãos na obra. Sabendo que o caderno de atividade eu não vou corrigir todos os exercícios, vou corrigir aqueles que são diferentes, tá? Aqueles que são iguais eu não vou corrigir, ok? Agora a apostila vai corrigir todos, vou corrigir todos. Agora o caderno de atividade vou corrigir alguns exercícios. Vamos lá? Caderno de atividade. Nós temos aqui o caderno de atividade, né? Deixa eu colocar aqui em tela cheia primeiro, para a gente melhorar aqui a nossa visualização. Caderno de atividades. Nós temos aqui exercício número 1. Certo? Exercício número 1, ele disse o seguinte: assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, segundo o critério de visibilidade, nós vamos julgar as alternativas, se elas são verdadeiras ou falsas. Lembrando aqui que todos os números pares eles são divisíveis por 2. Os números, ou seja, para que o número seja divisível por 3, a soma dos seus algarismos deve ser um número múltiplo de 3. Para que o número seja divisível por 4, o algarismo da unidade e da dezena tem que ser um número divisível por 4, ou os números terminados em 00. Para que o número seja divisível por 6, o número tem que ser divisível por 3 e divisível por 2. Para que o número seja divisível por 5, o número deve ser terminado em 0 ou 5. Para que o número seja divisível, por exemplo, por 8, não é isso? Os algarismos das unidade, dezena e centena tem que ser um número múltiplo de 8 ou terminado em 3 zeros. Para o 9, a mesma situação. O número, ou seja, a soma dos algarismos desse número tem que ser um número múltiplo de 3. Para que o número seja divisível por 10, nós já sabemos, correto? Ou seja, todo número terminado em 0, ele é divisível por 10. Aí ele pergunta assim, o número 538 é divisível por 2? Sim, porque ele é par. Correto? O número 317.423 é divisível por 3? Vamos ver? 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 com 7, 16. 16 com mais 1, 17. Com 3, 20. 20 é divisível por 3 ou ele é múltiplo de 3? De forma alguma. Próximo, o número 2.748, ele é divisível por 4? Sim, porque 48 ele é múltiplo de 4. O número 1.234.567, ou seja, 1.234.567.890 é divisível por 6. Primeiro que ele é par, então é divisível por 2. Vamos ver se é divisível por 3. 8 mais 9, 17. 17 mais 7, 24. 24 mais 6, 30. Com mais 5, 35. 35 com 4, 39. 39 com 3, 42. 42 com 2, 44. Com mais 1, 45. Então, ele é divisível por 2 e também é divisível por 3. Verdadeiro. Beleza? Continuando aqui. Ixi, deixa eu deixar aqui para vocês, né? Ficar mais fácil. Depois nós temos o próximo número, não é isso? Ele diz assim, ó. Todo número divisível por 9 também é divisível por 3. Verdadeiro ou falso? Com certeza, 9 ele é múltiplo de 3, ou seja, 3 ele é divisor. Depois ele disse o seguinte, todo número divisível por 3 também é divisível por 9. Não. Não é isso? Por exemplo, ele é inferior a todo número divisível por 3 também é por 9, de forma alguma, tá? Isso não é verídico, isso não é verdadeiro. Próximo, nós temos aqui que todo número divisível por 10 é divisível por 5.
verdadeiro. 10 ele é maior, ou seja, ele é múltiplo de 5. Todo número divisível por 2 é também divisível por 4. Falso. 2 ele é menor. Então, sempre você pensa assim, do maior para o menor, se ele for múltiplo, sempre vai ser divisível. Ok? Depois ele disse, o maior número com 2 algarismos que é divisível por 2 e por 3 é o 96. Sim ou não? Vamos ver? O maior número com 2 algarismos. O maior número com 2 algarismos é o 99. 99 não é divisível por 2. 98 é por 2, mas não é por 3. E o 97 também não é nenhum nem o outro. E o 96, sim, ele é divisível por 2, porque ele é par. E ele é divisível também por 3, porque 9 mais 6, 15. 15 ele é múltiplo de 3, certo? Depois, o último aqui, nós temos o menor número, não é isso? Vou ter que puxar um pouquinho aqui, ó. O menor número com 3 algarismos, que é divisível por 3 e por 4, e por 5 é o 120. Vamos ver? Nós temos aqui o número 120. O número 120 ele é divisível por 5 porque ele é terminado em 0. O número 120 ele é divisível por 4 porque 20 é divisível por 4. O número 120 é divisível por 3 porque 2 mais 1, 3. 3 é múltiplo dele próprio, ou seja, verdadeiro. Certo? Então ficou as sequências aí. Você dá uma pausa no vídeo e corrija exercício por exercício. Número 2, nós temos aqui uma expressão numérica, não é isso? Ele pede o seguinte, o valor da expressão 19 ao quadrado mais 17 ao quadrado mais 2 vezes 17 mais 19 vezes 17 é divisível por... Olha, para esse caso, nós precisamos resolver, ou seja, encontrar os seguintes valores, não é isso? Por exemplo, 19 ao quadrado. 19 ao quadrado é 361, não é isso? 361. 17 ao quadrado é 289. Depois nós temos aqui vezes 19 vezes 17. Que valor que vai dar? Nós temos aqui 646. Somando todos esses números, nós temos 1.200, não é isso? 1.296. 1.296. 296. A pergunta é, esse número, ele é divisível por 2? Sim, porque ele é par. Ele é divisível por 3? 9 com 6, 15. 15 com 2, 17. 17 mais 1, 18. Sim. Ele é divisível por 4? Sim, porque 96 é divisível por 4. É divisível por 5? Não, porque não é terminado em 5 e nem em 0. É divisível por 6? Sim, porque se ele é divisível por 2 e por 3, logo ele é divisível por 6. Ele é divisível por 8? Sim, porque se eu pegar o 296, ele é divisível por 8. Então, F também. Letra G, ele é múltiplo de 9? Ou melhor, ele é divisível por 9? Sim, ele é múltiplo de 3. E letra G, ele é múltiplo ou ele é divisível por 10? Não, porque não é terminado em 0. Então, ficaram apenas as letras D e H. Beleza? Próximo exercício, nós temos aqui exercício de número 3. Ele disse o seguinte. Assinale a alternativa, ou melhor, um número é formado por 9 algarismos, sendo os 8 primeiros iguais. Olha o que ele está dizendo aqui. Nós temos um número formado por 8 algarismos. Não é isso que ele está dizendo? Desculpa, 9 algarismos. E os 8 primeiros são número 2. Olha, se ele está me dizendo que
todos são 2, a pergunta é: qual deve ser o valor do triângulo para que o número seja divisível por 3? Primeiro vamos saber qual é a soma desses números. Olha, se eu tenho 8 algarismos, cada um com 2, quer dizer então que a soma desses números é igual a 16. A pergunta é: qual deve ser o valor do triângulo para que o número seja divisível por 3? Os números que são divisíveis por 3 após o 16 são o 18, sim ou não? O 21 e o 24. Ou seja, se eu somar 16 com 2, 18. 16 com 5, 21. 16 com 8, 24. Ora. Significa, então, que o triângulo ele pode ter o valor 2, ele pode ter o valor 5, ou ele pode ter o valor 8. Mas por que esses valores? Porque são os algarismos que eu posso somar. Se eu somar 1, vai ficar 17. Se eu somar 3, vai ficar 19. Se eu somar 4, vai ficar 20. Se eu somar o 6, vai ficar 21. Já coloquei, né? 16 com 6, 22. Não serve. E o 7, da mesma forma, 22. Então, os números que podem assumir são o número 2, o número 5 e o número 8. Próximo exercício, nós temos aqui a letra B, não é isso? A pergunta é: qual deve ser o valor do triângulo para que o número seja divisível por 6? Para que o número seja divisível por 6, esse número tem que ser terminado, ou melhor, tem que ser múltiplo de 2 e 3. Não é isso? Então, vamos lá. Eu já tenho 16. Se eu somar 16 mais 2, vai dar 18. 18 ele é divisível por 2 e ele também é divisível por 3. Então, o 18 serve. Ou seja, eu posso acrescentar 2, ou seja, o triângulo pode valer 2. Se eu somar os 5, 16 com 5, 21. 21 é múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 2. E se eu somar o 8, 16 com 8, 24. 24 é divisível por 2 e também é divisível por 3. Então, os números que eu vou adicionar aqui no triângulozinho é o número 2 e o número 8. Porque somando 16 com 2, 18. E 8 com 16, nós temos aqui 24. Beleza? Letra C, ele disse assim: qual deve ser o valor do triângulo para que o número seja divisível por 4, mas não seja divisível por 5? Para que o número seja divisível por 4, os algarismos da unidade e da dezena tem que ser um número que é múltiplo de 4. Então, significa o quê? Que se eu somar 2, não é isso? 18. 18 não é divisível por 4. Se eu somar 4, 16 com 4, 20. Ora, então o 4 pode. Tá? O 4 pode. Então, o triângulo pode assumir o número 4. O 5 nem se fala, porque é um número divisível por 4. Não é isso? 16 com 5, 21. Por 6 também não se fala, porque 16 vezes 4, 25. Não é isso? Qual é o próximo número? Se ele é por 4, ele também vai ser por 8, porque 8 é múltiplo de 4. Ou seja, 16 com mais 8, 24. 24 ele é divisível por 4. Beleza? Temos aqui a letra C. A número 4, eu vou fazer uma divisão à parte com vocês. Não é isso? Na verdade, a 4 ela é muito repetitiva, ela é igualzinha ao número 2. Tá? É claro que nós temos aqui uma porção a mais. Agora nós temos aqui a questão de número 5. Preste atenção que ela é muito importante. A questão de número 5, ele disse o seguinte: os algarismos 2